Você está ao vivo! Gente, eu adoro ver essa frase. Você está ao vivo, eu estou aqui com vocês. Segunda-feira e a gente está como? Junto! E olha quem está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Guilherme. Que legal, que ótimo te ver aqui, viu? Muito, muito bom. Seja bem-vindo. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana. Estamos juntos agora para mais 5 dias de segunda a sexta-feira para a nossa nova jornada de liderança. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aí, gente, semana passada começou segunda-feira, como eu falei para vocês, toda segunda a sexta, durante 30 dias, eu estou aqui com você, por você e por mim e pelo nosso mundo, para falar sobre liderança. E mais que isso, essa nova jornada de liderança, porque isso é ser líder, inspirar pessoas, motivar pessoas, influenciar positivamente, mas acima de tudo, ser líder de você mesmo. Eu estou aqui com você todos os dias para deixar esse legado que é a herança, né? Então nós vamos falar aí nesses 30 dias, e agora nós estamos indo para a nossa sexta live, nós vamos falar sobre tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos, tudo que eu vivenciei, tudo, e não só, eu falo dos 10 anos, gente, porque é a última década, mas se for olhar toda a trajetória como líder, se for olhar tudo, são muitos e muitos anos, né? Aí são 39 anos. Então, mas os últimos 10 anos aí, e desenvolvendo especificamente, né? Nós estamos indo para o 7º ano da Grow, super feliz, essa empresa maravilhosa, que eu sou sócia fundadora, junto com a minha sócia, Thaís Bruschi. E nos últimos 6 anos, 7º ano agora, estamos entrando, trabalhando com desenvolvimento de líderes. Então, desde a semana passada, nós estamos trazendo aí, falando sobre entender o que é ser líder, porque é muito importante, gente, entender o que é liderar. E quando a gente fala entender o que é liderar, não você pegar um conceito de um livro e falar, é isso e ponto final. Não, é o que você de verdade entende como liderança. O que você quer saber sobre liderança, o que é ser líder para que você lidere. E como eu falei para vocês, eu descobri, e eu coloquei lá num post, coloquei aqui ó, esse desenho para vocês verem, porque liderança para mim está relacionado muito mais do que emoção e razão, saber lidar com os dois, inteligência emocional, está relacionado também com alma, se conectar com as pessoas de coração para coração, você entender e tirar o melhor dela, não simplesmente focar naquilo que ela não é boa, mas você saber também aquilo que ela tem de melhor. Tudo bem? Nós falamos disso. Olha a Lu Bonilha, a Dani, sejam bem-vindas. Que legal ter vocês aqui. Feliz demais. A Lu aí trabalhou comigo também, né? Trabalhamos juntas, uma profissional maravilhosa, muitas saudades. É uma época maravilhosa da minha vida. E aí, gente, nós falamos sobre o que é liderar, entender o que é liderança e mais que isso, desmistificar que liderança é apenas para poucas pessoas, né? Porque, vamos lá, para ser líder, basta estar vivo. Porque liderar é liderar a própria vida. Então, para ser líder, a gente tem que desmistificar aquela coisa de ou pôr uma pessoa no pedestal, é aquele empresário, aquele executivo, ou é só o presidente, CEO da empresa. Cara, você pode ser líder da própria vida. Não precisa estar com 10 pessoas para liderar, basta você estar vivo para liderar a si mesmo e você estar protagonizando a sua vida. Faz sentido? Sim. Nós falamos do cenário atual, quais são as habilidades do futuro frente ao cenário atual, o que está acontecendo, o que está vindo aí, a 4ª revolução industrial, estamos na era da tecnologia, estamos falando de neurotecnologia, então assim, muita coisa está mudando, e o especialista, aquela pessoa que fica ali, ó, só querendo saber sobre aquilo, cara, o especialista daqui a pouco, vamos falar do advogado, por exemplo, o advogado daqui a pouco está sabendo fazer aplicativos, porque vai trabalhar no lugar que precisa, e não só isso, olha eu, né, tendo que aprender, sou mentora, coach, trabalho aqui com a tecnologia, estou aprendendo sobre tráfego, ou seja, a gente precisa saber tudo. Se você quer
se destacar na sua vida pessoal e na sua vida profissional, você precisa deixar de ser o especialista que fica olhando só de um jeito a vida. Faz sentido? Sim? Ô Guilherme, muito obrigada, seja bem-vindo sempre, obrigada mesmo, espero estar contribuindo e muito com você. E gente, um dos pontos, né, eu tenho falado desde o primeiro dia por que eu estou fazendo essas lives, eu senti no meu coração demais a necessidade de expandir e de levar todo esse conhecimento para mais pessoas, para impactar a vida das pessoas. Porque eu acredito que eu sou a mudança que eu desejo ver no mundo. Então eu acredito que se eu contribuir com você e você multiplicar isso para as outras pessoas, mais nós estamos mudando o mundo que nós vivemos. E para isso eu conto de todo o meu coração com a ajuda de vocês, porque eu tô aqui todos os dias ao vivo por 1 hora. Então eu te peço para que você me ajude a multiplicar. E para ajudar a multiplicar, clica aí, ó, tem um aviãozinho para você. Manda para as pessoas que você quer impactar, seja as pessoas da sua casa, pessoas, porque o que nós vamos falar, gente, tem a ver com liderança em todos os níveis. Então, seja pessoas do seu trabalho, seja o seu marido, sua esposa, seu filho. Então, mande para essas pessoas e coloca aqui, ó, coloca os seus coraçõezinhos, porque quanto mais você manda coração, mais a gente consegue mandar para mais pessoas essa live. Tudo bem? O Instagram bom aí para mais pessoas. E, gente, então, a liderança, a gente também trouxe aí como livro, olha só como que eu vou deixar de falar, em toda a nossa jornada, a nova jornada de liderança, nós estamos trabalhando A Coragem para Liderar, de Brené Brown. Ela tem também o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que é fantástico. Então, todos os dias nós estamos falando sobre esse livro, trazendo os conceitos, porque ela traz pra gente quais são as habilidades, o grupo de habilidades, que são 4 habilidades que formam a coragem, que ajudam a gerar essa coragem, né? Então tem lá, encarar a vulnerabilidade, deixar, né? Vulnerabilidade não é fraqueza, gente. A gente precisa encarar a vulnerabilidade, então enfrentar, abraçar as dificuldades, amar o perrengue sim, porque é isso que a gente precisa fazer. A segunda habilidade que ela traz pra gente, de gerar coragem para ter uma liderança mais ousada, corajosa, para lidar. Porque, gente, vamos lá, como que está o mercado de trabalho, como que está o nosso dia a dia? Nós estamos lidando com um cenário extremamente competitivo, que muda o tempo inteiro, com muita pressão. Então a gente precisa, se não tem coragem, você paralisa. Então, você precisa enfrentar as vulnerabilidades, abraçar as dificuldades. E a segunda é viver de acordo com os nossos valores. E aí, semana passada, nós falamos sobre a identidade do líder, nós falamos sobre missão, nós falamos sobre valores, viver os seus valores. Porque quando você não vive os seus valores, você entra em conflito com você mesmo. Quando você não respeita os valores da outra pessoa, você gera um conflito com o outro. Vocês estão falando por valores completamente diferentes. Então a gente precisa identificar a sua missão, o seu legado, os seus valores para que você possa viver por eles e começar a enxergar no outro, a identidade do outro. Porque, gente, já dando spoiler total sobre comunicação, que a gente vai falar nessa jornada, a comunicação é para o outro. Então não queira se comunicar com o outro de acordo com o que o outro fala. Porque às vezes o outro, e hoje a gente vai falar sobre isso, fica aqui que a gente vai trazer dicas de perfil comportamental e dicas de como se comunicar com essas pessoas. Porque se você vai conversar com uma pessoa que fala mais tranquilo, assim, e você é uma pessoa super agitada que fala rápido, cara, o que você gera nessa pessoa? A comunicação é pro outro. Imagina, se eu tô falando com você, se você é aí do outro lado, que eu tô olhando nos seus olhos, a gente tá se olhando, só que você é uma pessoa que fala mais devagar, e eu começo a falar assim, tenho certeza que você vai sair dessa live. Entendeu? Então, a gente precisa identificar que é para o outro. Então, a segunda habilidade é viva os seus valores. A terceira habilidade que gera coragem, que ela traz pra gente, é desafiar a confiança. E a quarta é aprender a crescer. Então a gente precisa, e gente, falando em aprender a crescer, a gente vai trabalhar também nessa jornada. Eu não sei se você tem ouvido falar sobre mindset. O que é esse tal de mindset?
Mindset, de uma forma bem breve, porque a gente vai trazer sobre isso, é a mentalidade, a forma como você pensa. Então existem 2 tipos de mindset, aquele que te paralisa, aquele que faz você se manter numa zona de conforto, porque eu já sei fazer do jeito que eu já faço, para que eu vou mudar, tá? Mas isso é muito inconsciente, gente. E o outro mindset é o mindset de crescimento, que faz você ver em cada situação algo a aprender, né? Que você precisa aprender, mas você se desafia e vai em frente, tá? Não quer dizer que você tem um ou outro, você pode ter os 2, dependendo da sua habilidade. Faz sentido? Sim? Olha quem tá aqui, a Shirlane, seja bem-vinda, que legal! Vamos ver o que o Guilherme colocou aqui. Adoro suas lives e você explica muito bem as coisas, palavras muito bem colocadas, adoro gente assim, que ótimo, que legal, Guilherme, sempre aqui com a gente, hein? A Ana Laura, sua linda, seja bem-vinda, viu? E aí, gente, falando, a gente falou então sobre, eu só tô fazendo um review, então se você tá entrando agora, nós estamos falando todo o que foi falado na jornada da semana passada. E hoje, e também Brené Brown trouxe algo super importante que tá no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. Lá ela traz a citação de Roosevelt e ela traz as lições que ela teve. E uma das grandes lições que eu levo para minha vida é: dê valor à opinião das pessoas que estão na arena com você. As pessoas que estão te julgando, estão fora da arena, que não estão no jogo, dentro do jogo, que não estão sendo corajosas, cara, elas estão ali para fazer o quê? Fala pra mim. Elas estão ali para fazer o quê? Para te julgar? Para te cutucar? Então dê ouvidos àquelas pessoas que estão na arena com você. E aí, gente, semana passada, na sexta-feira, a gente finalizou a live com o Esquadrão do Quadrado. Isso aqui é um quadrado de 2,5 por 2,5 centímetros, aonde eu sugeri, né, isso aqui é uma ferramenta da Brené Brown, e eu sugeri, né, trouxe a ferramenta dela, do livro, e eu sugeri que vocês a fizessem no fim de semana e entrassem em contato com as pessoas, ou seja, para vocês, e tem que ser pequenininho mesmo, olha só o tamanho, olha o tamanho, para você poder colocar o nome das pessoas que importam a opinião de para vocês. Então tem que ser pequeno, porque não dá para ser todo mundo, não. São as pessoas que realmente importam. Faz sentido? Sim? Então tá aqui, guarda, ligue para essas pessoas, fala o quanto elas são importantes, conversem com elas, tirem dúvidas sobre você, questione sobre a sua personalidade, o que você pode melhorar, porque são pessoas que você dá valor e te dão valor através de quem realmente você é, da sua autenticidade, e não aquelas que simplesmente passam a mão na sua cabeça e falam: nossa, não, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Faz sentido? Então, se você não fez, super sugiro, tá aqui o meu, e eu deixo aqui, tá aqui do meu lado, para lembrar sempre. Quem entrou aqui é a Jamile, seja bem-vinda, linda, adoro você, já falei que a gente vai se conhecer, com certeza. O Toninho também, seja bem-vindo. Guilherme, você é uma menina pura de coração, sempre com alto astral e nos ensinando tudo aquilo que não sabemos. E a gente, eu já falei, eu tô aqui, é por vocês sim, mas tem um lado egoísta meu que é por mim também. Porque vocês não sabem o quanto eu tô melhorando, e hoje eu vou comentar rapidamente o quanto eu tô melhorando como pessoa, como líder, porque ser líder, pra mim, é ser um eterno aprendiz. E eu aprendo todos os dias estando aqui com vocês. Eu falei, esse livro eu tô lendo junto com vocês. Não peguei no fim de semana, li hoje o que eu ia falar para vocês, porque realmente é verdadeiro. E aqui eu tô para motivar vocês. Então, eu vi que mandaram coração, só lembrando, quanto mais coração vocês mandam, mais o Instagram mostra para as pessoas. Então, aperta aí os coraçõezinhos e também manda para as pessoas que você quer inspirar. Porque hoje, gente, a gente vai falar sobre perfil comportamental, mas e como se comunicar com esses estilos de pessoas, com cada uma delas. Mas antes disso, antes da gente entrar no perfil comportamental e como se comunicar com cada uma delas para puxar a responsabilidade para você que está aqui na live, eu quero falar de 2 fatos que aconteceram esse fim de semana, e um deles foi hoje, porque
tem a ver com liderança, tem a ver com liderar a si mesmo. Então eu quero muito falar sobre isso. Tudo bem? Ó, o Ricardo, que legal, Ricardo, seja muito bem-vindo. Que show, quanto tempo. Seja bem-vindo. Então, vamos falar sobre 2 causos, ok? O primeiro deles, eu vivenciei ele no sábado. Eu estava numa loja, né? E 2 colaboradores estavam conversando. Um deles estava pegando algo para mim e eu estava lá aguardando e eles estavam conversando alto, assim. E a menina, ela falava exatamente que ela não aguentava mais conviver com uma pessoa X, que provavelmente era o supervisor dela, e o outro falava para ela, ele tá com medo de você pegar o cargo dele e tal. Eu não quero isso, eu não quero, mas eu não aguento mais vir trabalhar com essa pessoa. Gente, ela estava super irritada, ela estava super incomodada. E a gente falou semana passada sobre você querer ser aquela pessoa que os outros querem conviver na segunda-feira. E não aquela pessoa que, domingo já dá até nervoso, faniquito, porque eu vou encontrar aquela pessoa na segunda-feira. Ou me dá faniquito de voltar para casa para conviver com aquela pessoa que está dentro da minha própria casa. Então a gente precisa, eu vou falar sobre isso, eu vou falar outro caso para a gente poder entender o que tem de igual nos 2 causos, mas a gente precisa se colocar no lugar da pessoa também, né? E talvez nenhuma dessas pessoas, nem o supervisor que não estava na conversa, mas os 2 que estavam ali, diz que eles nunca talvez fizeram um treinamento de liderança ou tiveram desenvolvimento através da própria empresa, né? Então a gente não pode cobrar dos outros, e a primeira coisa que eu falo aqui é menos julgamento. E como eu falei, quando você é líder de você mesmo, você aprende a olhar para os outros com outro olhar e enxergar coisas que você não enxergava antes. Então quando você está num lugar desse, que você não conhece as pessoas, cuidado com o julgamento. Cuidado, porque você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe como que ela chegou até ali, você não sabe nada. Você está vendo apenas uma cena. E é muito fácil a gente julgar as pessoas por apenas uma cena. Então, esse é o primeiro caso em que a menina estava extremamente irritada, a colaboradora, comprovava o supervisor dela, e o outro comentando que provavelmente ele está com medo dela pegar a vaga dele. O segundo caso aconteceu hoje. Eu estava numa loja comprando as coisas do meu filho e quando eu fui ser atendida tinha uma pessoa atrás de mim só na fila. Eu fui pagar, né? Tinha uma pessoa só na fila, eu fui ao caixa e o caixa travou tudo. Já aconteceu isso com você? Que você tá lá, não tem ninguém na fila, de repente você vai pagar e trava tudo. E a hora que você olha para trás, tem umas 10 pessoas, parece que de repente a fila, né? Quando as coisas dão errado, parece que tudo acontece errado, né? A menina ficou assim, na hora ela pegou, chamou, a tecnologia é ótima para isso, né? Pegou, chamou, não sei se é a supervisora, mas ela tinha um crachá diferente. Ela foi até lá e na hora que ela viu o tamanho da fila, gente, essa pessoa que chegou depois, ela surtou. Surtou no sentido de, ela não é surtar a palavra, retira a palavra, não é surtar. Ela ficou nervosa. Ela pegou o fone, ligou, entrou em contato, falou, eu preciso de gente agora, que não dá para esperar, tem que ser agora. E assim, de uma forma que deixou constrangido as pessoas que estavam próximas. Eu me senti, né, na hora que eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? A menina que estava me atendendo também, ela baixou a cabeça, ficou quieta, ela nem olhava mais nos meus olhos. E aí, gente, sem julgamento, tá? E eu tô falando aqui do sentimento que eu tive, tá? Eu posso sentir, eu não posso esconder que eu naquele momento falei, cara, né, tá tudo bem, vai chegar alguém aqui, vão abrir os caixas, vão me atender, as pessoas entenderam que é uma máquina, a máquina erra e ponto final. Só que o que tem em comum nessas duas situações? Uma situação em que tinham 2 colaboradores falando de uma terceira pessoa que não estava ali, e essa aqui que chegou, né, estava me atendendo no caixa, e uma pessoa chega
falando alto, não sei o quê. O que tem em comum nessas duas situações? Que as duas situações, eles estão falando, né, com clientes na frente. Essa é a primeira coisa, tá? E a segunda coisa, gente, que tem é uma pessoa totalmente de fora olhando o que está acontecendo dentro. E seria tão fácil, né, se na hora dos problemas, e é essa reflexão que eu quero trazer. Porque quando a gente tem um conflito, gente, seria tão simples se a gente conseguisse na hora como se fosse uma terceira pessoa, né? Porque isso é essencial numa gestão de conflito, você sair da casa, olhar as coisas de fora e ver o que está realmente acontecendo. Então, quando a gente consegue o olhar de fora, a gente acaba ajudando mais a situação, sendo mais assertiva, entendendo. Porque olhando a primeira situação em que as duas pessoas estão lá falando de uma terceira pessoa e a outra, a atendente, está super incomodada porque não aguenta mais ir lá trabalhar, e o outro falando que acha que o outro está querendo, está pensando que ela está querendo a vaga dele. Primeira coisa, gente, quando a gente tem um problema com alguém dentro de uma empresa ou dentro de casa, vai lá e resolve com aquela pessoa diretamente. O diz que dentro da empresa, dentro de casa, ele é um conflito muito forte que gera ainda mais conflito. Então vai direto ao ponto, vai conversar com aquela pessoa, se prepara para aquilo. A gente vai falar hoje, fica aqui na live, a gente vai falar hoje sobre perfil comportamental. A gente tem que se preparar de acordo com a pessoa que a gente vai falar. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe quem são as pessoas envolvidas ali. E no caso daqueles dois, quando você... E por exemplo, se você está numa situação em que alguém vem reclamar para você de alguém, você não precisa... Gente, entenda uma coisa. Estou te libertando de algo. Você não precisa dar continuidade a essa conversa. Você pode simplesmente olhar para a pessoa e falar assim, cara, eu te entendo, eu entendo, imagino como você está se sentindo. E só ouve, porque a pessoa às vezes está procurando você para desabafar, mas você também nem precisa ficar ali ouvindo, você pode dar entre aspas, uma desculpa e olhar para ela, nos olhos dela e falar assim, olha, eu preciso ir ali terminar o que eu estava fazendo, mas depois vamos sentar, vamos conversar. Então, estou te libertando total. Porque hoje em dia, cara, se você quer coisa negativa, só liga a TV. Tem muita coisa ruim acontecendo. Tem um site maravilhoso que eu quero indicar para todos vocês, que é o Só Notícia Boa, não sei se você já viu. Cara, tem cada notícia, uma mais maravilhosa que o outro. Por que não tem isso na internet? Então as pessoas estão se acostumando a ficar de mimimi, falar coisas umas para as outras. Você não precisa dar continuidade. E a segunda situação... Seria fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, cara, nós plena segunda-feira, eu tava numa empresa, tava numa loja, nossa senhora, chegou, olha, deu maior fuá, a vendedora ficou, a supervisora chegou lá no caixa, ficou nervosa, irritada, falando mal das pessoas, gritando. Só que, gente, quem sou eu para julgar? Eu trabalho com desenvolvimento de líderes. Se eu fosse a gerente dela, mas com certeza eu ia dar um feedback para ela. Não na frente de todo mundo, falando para todo mundo. Eu precisaria entender, porque o que será que aconteceu na vida dela aquele dia, hoje? Será que aconteceu alguma coisa no fim de semana? Será que ela está cobrindo férias de alguém e nem sabe ser gerente? Será que? Tem muito será, gente. Então não dá para julgar. A primeira coisa é a gente entender e pegar isso, pega a visão, como diz Rick Chester, pega a visão e faz diferente. Sabe? Aprende. Porque já falamos semana passada, a maior sabedoria que tem de uma pessoa é você aprender com os próprios erros e com os próprios sucessos. E uma grande sabedoria é você aprender com os erros e sucessos dos outros. Então, olhando toda essa situação, gente, eu admirei ela, essa mesma que
falou, esbravejou na frente de todo mundo, ela preocupadíssima com os clientes que estavam na fila. Cada pessoa que foi depois no caixa dela, eu fiquei lá, acabou, 2 pessoas passaram, porque eu estava no outro caixa, depois eu tive que mudar para outro. Ela pediu desculpa pelo transtorno, tratando super bem essas pessoas. Então, assim, o que eu vejo muito, os líderes, principalmente quando a gente está falando de líderes que trabalham com clientes externos, tá? Eles se preocupam demais com o cliente externo, que são os clientes que compram, que fornecem, demais. Só que quando a gente fala de cliente interno, que são os colaboradores, as pessoas da sua casa, são seus clientes internos, a gente acaba não dando tanta importância. Ou acaba lidando porque, imagina, você convive aí 8 horas no mínimo, né, 6 horas, 4 horas de trabalho, você às vezes convive mais com as pessoas do trabalho do que com as pessoas dentro da sua casa. E daí você acostuma, né? Aquela pessoa passa a ser um copo de água na tua vida, que tá ali, tá tudo bem, de vez em quando você, né, precisa, de vez em quando não. E aquilo ali vira um encosto, um sofá, que de vez em quando você senta lá para bater um papo. E é esse o grande desafio da liderança. Você entender que tanto o teu cliente interno quanto o teu cliente externo, eles precisam que você se desenvolva para atendê-los. E aí, por que a importância do perfil comportamental, que é o que eu vou trazer para vocês? Porque o perfil comportamental, gente, é uma das formas de você entender a sua identidade como líder. Como que é o seu perfil? E hoje eu vou trazer para vocês o perfil comportamental, assim, eu vou trazer o racional do DISC, né? O DISC é uma metodologia criada por a metodologia DISC, né? O conceito, todo o conceito, ele foi professor de Harvard, né? Então, tem muita bagagem, tem muita base. Eu amo o DISC, tá? Se você procurar, você vai achar muitos artigos na internet. Ele é uma ferramenta paga para fazer, se você quiser fazer uma avaliação. Eu creio que tem alguma coisa na internet de avaliação que você faz, deve ter alguma coisa. Mas aqui na Grow, né, a nossa empresa, a gente faz a devolutiva, né, faz essa ferramenta, aplica essa ferramenta. E é uma ferramenta que é paga, e inclusive o processo, a gente tem o Startup Meeting, que é você despertar para a sua identidade como líder de você mesmo. Então, gente, o DISC são 4 palavrinhas, 4 letras, né? O D, o I, o S e o C. Então, o que significa cada um deles? Eu vou passar aqui brevemente para vocês, para você pensar aí em você. E para pensar em você, eu já convido você a pensar em 2 pessoas a mais. Coloca aí no papel quem são as pessoas. Pode ser do teu convívio pessoal, profissional, ou se você quiser pegar uma do pessoal, profissional, fica super à vontade. Mas eu te convido a pensar em 2 pessoas. E aí, nós vamos começar pelo dominante. Entenda, gente, que a avaliação diz que quando você faz, você vai receber um login e uma senha, você mesmo vai responder uma autopercepção, ok? Não sou eu falando de você, você mesmo se autoavaliando. E ele te dá uma avaliação de 0 a 100%. Então, tudo que eu estiver falando aqui para você é no 100%, é no, assim, nível alto, e quanto mais baixo é o contrário. Tudo bem? Faz sentido? Então, eu vou falar para vocês do dominante. O perfil dominante é aquela pessoa, não sei se vocês já ouviram, aquelas pessoas 100% dominantes são aquelas pessoas que parecem trator. Quando eu digo trator, porque eles passam por cima mesmo, eles estão com foco em resultado. Eles são extremamente assertivos, competitivos, objetivos. Ele quer aquilo e ponto final, e ele vai fazer acontecer. Mas ele quer o resultado e ponto final. Faz sentido? Então, essas pessoas que são extremamente objetiva, foco no resultado, imagina você conversar com elas. Porque assim, elas não têm paciência não. Elas querem o resultado, bem. Elas querem que você fale, que você traga o resultado. E aí, quando você vai conversar com essa pessoa, você tem que ter uma conversa muito breve, direta e objetiva. Não adianta eu ficar lá conversando com a pessoa, contando as notícias do mundo, da minha vida,
para depois falar sobre o resultado. Não, você tem que ser assertivo, você tem que estar preparado para falar com essa pessoa, porque ele vai querer saber sobre o resultado que você vai trazer, tá? Então, falar coisas irrelevantes, ficar contando historinhas, cara, o perfil dominante não tem paciência para isso. Faz sentido? Sim? Então, vai pensando aí em você, de 0 a 100, assim, aonde eu estou, mais ou menos, será que eu tenho 100% desse perfil? Ou eu sou uma pessoa muito... É o inverso, mais cautela, devagar, tá? Então, é o inverso. E aí, gente, vamos falar do influente, que é a segunda letra do DISC. Influente. O que é o influente? A pessoa influente é aquela pessoa que é extremamente otimista, 100%, gente, olha só, não sei se você já conviveu com pessoas assim, extremamente otimistas, bons negociadores, falam bastante, são persuasivos ao extremo. Essas pessoas, gente, elas podem ser... O que acontece? Imagina, quando você fala, você tá com uma pessoa aí que fala muito, que negocia pra caramba, elas são muito impulsivas, porque elas querem, né? Elas falam que dá certo, que vai dar, que não sei o quê. Então elas podem ser inconsequentes, tá? E procrastinadores, porque fala e entrega menos. Faz sentido, gente? Sim ou não? Vai me falando o que vocês estão achando aí. E essas pessoas, elas acabam sendo muito superficiais, o 100%, tá, gente? Muito superficiais e acabam se adaptando demais às situações, tá? Então, muitas vezes, por esse querer abraçar o mundo, né, essa impulsividade de, vai dar certo, serem otimistas e acabam procrastinando, deixando de ter a acabativa, que a gente chama, tá? E é muito importante, já falando dessas pessoas também, é muito importante que elas aprendam, pessoas que têm influência muito alta, é importante você aprender a ter disciplina, a sair da emoção, porque os influentes, eles lidam muito pela emoção. Então, aquela impulsividade, você precisa aprender a ir mais para a razão, a priorizar, né? Priorizar a si, né? Pera lá, eu preciso me centrar para depois me posicionar. Isso são dicas para poder falar com eles mesmos. E um dos pontos de comunicação com os influentes, gente, é que você precisa, imagina, olha só, agora eu quero que você imagine um dominante conversando com um influente. O que vai acontecer, gente? Presta atenção. O dominante quer resultado, ele não tem paciência para ouvir mimimi, não tem paciência para ouvir histórias. Daí chega o influente a pessoa influente querendo falar, comunicativo, otimista. Cara, vai gerar faísca. Então, quando você entende que a comunicação é pro outro, você tem que entender que as pessoas influentes, elas precisam de um ambiente caloroso e amigável. Não adianta querer ser dando porrada, pá, direto, objetivo. Não, você tem que florear mais as coisas, porque a comunicação é para o outro. Tudo bem? Mas é claro, gente, eu tô dando assim os exemplos, mas é claro que o florear não é assim, Gabriel, mas eu tô com conflito, tô com problema, eu tenho que ficar floreando. Não. É apenas para criar a primeira conexão. É muito importante, gente. Você, em 3 segundos, você prende a atenção da pessoa. São 3 segundos que você pode prender a atenção da pessoa. Então, o que eu preciso fazer para que aquela pessoa se conecte a mim? Se é uma pessoa que tem um perfil influente, que vai me conectar mais, trazendo um ambiente mais caloroso e amigável, para que eu vou chegar já dando o objetivo, o foco, o detalhe? Então, faça perguntas para essa pessoa, né? Traz ela para o jogo, traz ela junto, ela precisa sentir a importância dela nesse jogo, tudo bem? E aí a gente vai falar da estabilidade. A estabilidade são aquelas pessoas mais diplomáticas, tá? Isso no 100%. Então, as pessoas mais diplomáticas são aquelas pessoas que têm mais... sabe aquela coisa de o medo de se expor, o medo de perder alguma coisa, o medo de falar. Então, são as pessoas mais diplomáticas que ficam assim, será que eu peço ajuda? Será que eu falo?
ai, se, e fica ali em cima do muro. Então a estabilidade é uma diplomacia muito grande, né? Então são pessoas muito pacientes, muito ótimas ouvintes, isso no 100%, tá, gente? Então, quando a gente está conversando com essas pessoas, a gente precisa entender que para elas é extremamente importante esse cuidado, né? Então, assim, você precisa quebrar o gelo, porque principalmente com pessoas que elas não conhecem, tá? Elas, opa, pera lá, será que eu estou invadindo o lado daquela pessoa? Não, então você precisa aprender a quebrar o gelo, né? E apresentar um assunto de forma suave, não pode chegar chegando. É a mesma coisa, agora eu coloco o apresentador, o influente, aquela pessoa super comunicativa, conversando com um diplomata, né? A estabilidade. Imagina que ele é todo, né, na dele, é mais, né, tranquilo. E daí chega o total influente. Né, o mundo, né? O influente é aquela pessoa que ele adoraria ser o primeiro a ser apresentado a todos, vamos dizer assim. Então ele já chega, a alma da festa, e tá todo mundo junto. E já a estabilidade, aquela pessoa que é mais tranquila, não, ela já é mais reservada. Então você precisa entender o lado dessa pessoa também para se comunicar com ela. E aí vem a importância, gente, para quem é estabilidade alta, precisa entender que se expor é extremamente importante, tá? E entender que você precisa desenvolver mais o seu eu e pensar menos. Não é pensar menos no outro. Você pode pensar no outro, mas você também tem que se colocar em primeiro lugar. Não adianta ficar com medo, com receio de falar, porque o outro. Não. Você tem que se expor. Você tem que se colocar, porque senão você vai viver sempre ali em cima do muro. Faz sentido? Sim ou não? Vai falando, vou tomar uma água, porque a boca secou. Então, gente, você precisa se expor. Então, a estabilidade é aquela pessoa mais diplomática. E agora a gente vai para a conformidade. Então, estamos na quarta. Já falamos da dominância, da influência, da estabilidade. Agora vamos falar da conformidade. A conformidade, não sei se você tem, mas é aquela pessoa extremamente detalhista, perfeccionista, isso no 100%, hein, gente? Olha lá, 100%. Extremamente perfeccionista. Sabe aquela coisa assim de adorar planilhas, detalhes, informações? Pois é ela. Daí o que acontece no dia a dia com essa pessoa que é muito assim? Ela acaba se vendo como uma pessoa muito rígida, crítica. As pessoas falam, sabe aquele chato? Ai, nossa, lá vem o chato que quer as informações, que quer tudo, quer todos os detalhes. E às vezes, gente, acaba passando por teimoso. Sabe aquela coisa de, fica batendo na mesma tecla, querendo aquilo, querendo aquela informação, querendo aquele detalhe. Só que é importante para você, é importante para quem é de conformidade alta, né? E a pessoa que tem conformidade muito alta acaba não se expondo, porque ela tem medo de falar sem saber o detalhe da parafuseta. Então, eu me calo porque eu não vou me expor. Faz sentido? Olha a Lê falando, Lê, o teu marido é a conformidade? Conta pra mim. Mas entendeu? Então, assim, é o detalhe, precisa da informação, precisa. E essas pessoas, gente, quando você cria consciência de qual é o teu perfil, o que tem a conformidade alta precisa aprender a compartilhar. Ele precisa entender o outro, criar empatia pelo outro, porque não são todas as pessoas que são detalhistas. Cara, olha só, pega a visão. Rick Chester. Imagina um conformidade conversando com um dominante. Ou seja, o dominante só quer... Tá, me fala, quero resultado. Foco, objetivo, vai lá, resultado, ponto. E daí vem uma conformidade com 10 milhões de livros na reunião, planilhas, aí vamos discutir, gente. Cara,
não vai rolar, não vai rolar. As pessoas não são iguais, não adianta, a gente precisa entender quem é quem. Faz sentido? Ale, só dando aqui o dominante é aquela pessoa que é muito foco no resultado e tem muita acabativa. Não tem acabativa, porque ele quer o resultado, ele quer ação, quer que as pessoas entrem em ação. Ele é altamente competitivo e as coisas é pra ontem, tipo, pra ontem. E ele pode passar muita arrogância, ele é muito centralizador, ele é muito competitivo, ele não sabe se divertir. Então esse é mais o dominante. Para quem está entrando agora, só fazendo um review, o influente é aquela pessoa extremamente otimista, negociadora, comunicativa, que abraça o mundo através da negociação e está querendo sempre assim, mais, se negocia porque vai dar certo e acaba, também tem pouca acabativa. Então, assim, para vocês saberem, tá, onde mais ou menos vocês estão, pensa assim, foco no resultado. Quem tem foco em resultado e fala demais, tipo assim, eu quero resultado e eu falo muito, é o dominante. Tudo bem? Então, assim, por quê? Ele tem foco em resultado e fala, ele não tem paciência para ouvir, ele quer fazer. Quem tem muito foco em resultado, orientado para resultado e pergunta demais, quer saber, é curioso, detalhe, informação, é o quê? É a conformidade. Tudo bem? Agora, quem tem foco em pessoas, vamos falar de foco em pessoas agora. Quem tem foco em pessoas e fala mais, então fala e adora, e é emotiva e se comunica muito bem, aí é o que? Influenciador. Agora, se pergunta mais, mas também é focado em pessoas, tem paciência para ouvir, aí nós estamos falando da estabilidade. Faz sentido? Sim? Então, a gente precisa aprender. E trazendo a dica, né, para comunicação com quem é conformidade, as pessoas de conformidade, elas gostam de ter muitas informações. Então, você também precisa se preparar antecipadamente para levar o detalhe da parafuseta para essa pessoa. Porque a comunicação é para o outro. Se você não levar as informações, ele vai te questionar, ele vai te pedir. Então, se antecipa. Gente, quando a gente reconhece o nosso perfil e reconhece o perfil do outro, a gente para de reagir tanto, para de gerar tantos conflitos. Porque antes da conversa você começa a pensar, aquela pessoa tem um perfil, mais conformidade, então eu preciso levar mais detalhes, mais informações. Então você minimiza os riscos, tudo bem? E também da conformidade, você tem que focar no assunto que você vai tratar. Não fica desviando, trazendo 10 milhões de coisas que a pessoa vai ficar maluca, tudo bem? E tem que ser, como eu falei, detalhista, realista, trazer as informações. Você tem que demonstrar o quê? Segurança. Não fica sendo desorganizado perto dessa pessoa que ela vai ficar maluca. Faz sentido? Sim ou não? E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês? Que não existe certo e errado, como eu falei para vocês. E é por isso que eu amo, eu sou apaixonada. A gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem o Startup Meeting, que é para aplicação evolutiva desse assessment, dessa ferramenta DISC. Existem inúmeras ferramentas, existem ferramentas gratuitas no Google, só que existe certo e errado? Gabriela, o que o mercado pede de liderança? Gabriela, o que eu preciso ser? Cara, não existe certo e errado. Não existe. Primeira coisa, não existe. O que existe é quem é você na sua essência. Tudo bem? Porque talvez você não é só um. Talvez você tenha todos desenvolvidos. Talvez você está no momento, e isso que é o legal do DISC, que eu falo que eu gosto, porque a gente tem eu recebo 2 gráficos quando a pessoa responde. Um gráfico que é quem é ele na essência dele, na naturalidade dele, sem ali, e quem é ele se adaptando àquele momento que ele está vivendo. E a gente consegue cruzar e ver aonde que está o gap, aonde está o problema. Por quê? Às vezes, vamos supor, tá? Às vezes você é uma pessoa extremamente influente ou extremamente estabilidade.
Só que você abriu uma empresa e você está tendo que gerar resultado, você está tendo que abrir negócio, e daí você tem que desenvolver a dominância. Caraca, dói muito, gente. É pesado, é cansativo. E eu falo, porque no primeiro ano da empresa, a minha sócia Thaís Brusque veio aqui na minha sala, porque a gente faz esse teste uma vez por ano. E a gente aplica na gente mesmo. E ela veio aqui e falou, não faz isso, você tem influência alta, é super importante pra gente, isso aqui. E eu tava com a minha dominância lá em cima, porque eu não adaptado para me desenvolver. E aquilo, gente, me deu um despertar. Eu falei, cara, que legal. Durante um ano eu desenvolvi a minha dominância. E é puxado, gente. Para quem não tem a dominância elevada, ela é puxada. Porque gera muita energia, você precisa de muita energia. E qual é a grande sacada? Então, não existe certo e errado. É reconhecer, e eu vou falar o meu caso, reconhecer que eu tenho a influência alta, amo ser otimista, amo negociar, amo ser comunicativa, sim. Só que, como empresária, eu também preciso da dominância. Eu desenvolvi, mas eu não preciso ser 100% do tempo dominante. Não. Quando eu estou conversando com pessoas que têm um perfil dominante, eu falo com ela através da dominância, eu falo, foco em resultado, porque imagina você negociar, e esse foi o meu primeiro cliente, que foi um diretor de uma empresa, uma grande empresa no Brasil, um dos primeiros clientes. Cara, ele não era 100% dominante, ele era 200% dominante. Imagina se eu chegasse para negociar assim com ele. Porra, ele ia me jogar pela janela. Então eu precisava ser dominante. E aí eu fui desenvolver a dominância, sei que tenho. Então, gente, não existe certo ou errado, tá? Existe reconhecer quem você é na sua essência e quem você quer ser. Reconhecer os seus pontos a desenvolver e o que você quer desenvolver para aquela função que você está trabalhando naquele momento. Aí você precisa entender, e se você trabalha numa empresa, vai no RH e vai perguntar para eles o que eles esperam de você também, para que você possa fazer um link, o que eles esperam de mim, o que eu espero de mim, quem eu sou, e desenvolve. E aí você tem o quê? Como navegar entre essas quatro. Faz sentido? Sim ou não? Fala aí pra mim. Ale, amada, faz o teste comigo, tô amando isso. Mas com certeza, Ale. Vamos fazer o Startup Meeting, mas com certeza. Terminando a live, a gente manda um WhatsApp. Linda, com certeza. Olha, eu falo pra vocês. Eu falei semana passada. Sessão de valores mudou a minha vida, mudou a minha visão de liderança. Startup Meeting, reconhecer quem eu sou e enxergar as pessoas de uma outra forma, mudou também minha visão de vida, porque, como eu trouxe aqui no começo, os dois causos que eu contei aqui, eu contei de dois colaboradores falando sobre a inquietação de trabalhar com uma terceira pessoa, que eles não estavam mais aguentando, um achava que essa terceira pessoa que não estava na conversa queria roubar o lugar dele, enfim. E hoje vivenciei um conflito dentro de uma empresa, no caixa, e a mulher que queria resolver, né, lá a supervisora, falando no baguinho lá, para chamar as outras pessoas, super nervosa, na frente de todos os clientes. E aí, gente, quando a gente reconhece isso, a gente passa a entender que a comunicação é para o outro também. Então, quando eu, como colaboradora, estou falando... estou reclamando de uma terceira pessoa que não está ali na minha frente, quem é essa pessoa? Qual é o perfil dela? Porque daí é reconhecer quem é o outro para conversar de acordo com o outro, tudo bem? Então não existe certo e errado. Agora falando de liderança, qual é o movimento do mercado? O que o mercado está se movimentando? A gente precisa de líderes mais voltados também para pessoas. Só que se eu foco só em pessoas, eu deixo o resultado. Então eu também preciso de líderes que foca em resultado. Ou seja, gente, o líder, ele precisa ter essa flexibilidade que a gente vai falar nessa jornada, nova jornada, que a gente vai falar sobre a liderança situacional, porque o líder, ele precisa saber qual é o perfil comportamental que ele vai usar naquele momento. Essa é a grande sabedoria. Você saber navegar e naquele momento exato, qual que você vai utilizar, tá? Mas falando aí de nós estamos na 4ª Revolução Industrial, tá acontecendo. Estamos falando de tecnologia, de muita coisa que está acontecendo aí, de inteligência artificial.
Só que a gente não pode perder, gente, o humano. Coração, alma e razão. Então a gente precisa que esses três estejam andando juntos. Não é emoção e razão, não. Coloca a alma aí no meio também. Isso é liderança. E é essa jornada que eu estou com você todos os dias, nos próximos 30 dias. Hoje é a nossa 6ª jornada. Lembrando que é de segunda a sexta-feira, sábado e domingo é dia de curtir a família. Tudo bem? Gente, perguntas. Tem alguma pergunta daquilo que vocês querem saber? Sim ou não? Mais algum ponto? Esse é o perfil comportamental. O perfil comportamental ajuda muito na nossa identidade como líder, ajuda muito a gente identificar as outras pessoas e ele é extremamente importante para todas as pessoas. Faz sentido, gente? Sim ou não? Conta aí para mim se faz sentido. E lembrando, gente, que nossa vulnerabilidade, e eu até vou ler novamente aqui da nossa amada, estamos trazendo como inspiração a coragem para liderar. O que é vulnerabilidade? E ela traz que a definição de vulnerabilidade como sentimento que experimentamos durante os períodos de incerteza, instabilidade e exposição emocional. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado. Então, gente, é mito que vulnerabilidade é fraqueza. Ela traz isso, ela traz 6 mitos dentro do livro dela. E ela fala que vulnerabilidade não é fraqueza, e eu concordo 100%, não é fraqueza, gente. Sem vulnerabilidade a gente não gera coragem. A primeira habilidade de gerar coragem que ela traz aqui, as 4 principais habilidades para gerar coragem. E segunda coisa, gente, ela traz aqui... Vou ler, são 6 mitos, mas eu vou ler esses 2 aqui. Ela fala da vulnerabilidade que não é fraqueza. E o outro mito que eu quero trazer para vocês é o 6º mito que ela coloca, que é... Opa, deixa eu abrir aqui. Eita! Vulnerabilidade é exposição. Porque questionaram muito ela, falando, abre aspas, olha o que ela traz aqui. Aparentemente há um mal entendido circulando por aí de que eu defendo que líderes devem expor suas experiências pessoais e revelar abertamente suas emoções em todos os momentos. Cara, ela desmistifica isso. Isso não é verdade? Abre aspas, eu não defendo a exposição indiscriminada e excessiva como ferramenta de liderança, ou a vulnerabilidade pela vulnerabilidade. Ser vulnerável o tempo inteiro, simplesmente se expor, não. 2. Não existe liderança ousada sem vulnerabilidade. Contraditório? Não, ela mesma fala isso. Por quê, gente? Ela não está falando, só que aí, pelo que eu entendi, muitas pessoas, depois que leram A Coragem de Ser Imperfeito, começaram a comentar isso. Ela não está falando para você sair aí sendo vulnerável, mostrar sua vulnerabilidade para todas as pessoas, porque vulnerabilidade não é fraqueza. Mas você pode liderar demonstrando assim, quantas vezes eu estou expondo aqui, gente, eu não sei, eu não tenho controle sobre o resultado, eu não tenho controle sobre o que você está pensando dessa jornada, não faço ideia, mas eu estou fazendo de todo o meu coração e toda a alma. Eu estou vindo aqui, eu estou mostrando minha vulnerabilidade para vocês. Às vezes eu erro, nem aqui, às vezes eu fico procurando a página, não sei, mas eu poderia ficar assim, não vou demonstrar que eu não sei que página que tá. Cara, não. Só que você também não precisa ficar mostrando tua vulnerabilidade o tempo inteiro. Tem como mostrar, tem como fazer uma reunião com seus colaboradores, demonstrar que você, por exemplo, se você está vivendo, você está numa empresa, está trabalhando numa empresa e vocês estão passando por uma situação extremamente desafiadora, uma dificuldade grande, você pode fazer uma reunião e perguntar se o que você está fazendo está ajudando as pessoas. Como que você pode, que você está sentindo a ansiedade que elas também estão sentindo. Só que você não precisa dar o detalhe da parafuseta também. Mas você pode sim ser honesto com elas, mostrar o que você está sentindo. Porque você não tem controle de tudo aquilo. Fazer perguntas para que o outro responda. E menos curso de oratória, mais curso de escutatória, tudo bem? Ouvir mais as pessoas. Faz sentido? Sim? Não? E, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Estou mega feliz com essa jornada.
e fico com um monte de butterfly na barriga, borboletas voando na barriga antes de fazer, porque como eu falei no primeiro dia, o tempo de vocês é meu maior presente e eu quero dar o meu melhor e espero hoje ter feito o meu melhor para você. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 18 horas. Se você gostou, manda um monte de coraçãozinho aí também, mas também manda, aperta aqui, ó, aperta no avião, manda para as pessoas que gostaram dessa live, que você acha que é importante, manda para essas pessoas. E aí a gente se vê amanhã às 18 horas na nova jornada de liderança, porque eu quero a sua ajuda para mudar o meu mundo, o seu mundo e o nosso mundo. Por mim, por você, pelo meu filho, pelos seus filhos e por esse mundo que eu tenho certeza que é luz, mas a gente precisa juntos trazer a luz que está aqui dentro, ó, de cada uma das pessoas. Que Deus te abençoe, gratidão pelo seu tempo e a gente se vê amanhã às 18 horas. Um beijo para você. Uma ótima semana, porque hoje é só segunda-feira.